Cumprimento os irmãos da paz do Senhor Jesus, amém? Livro de 2 Pedro, capítulo 3. Pedro, capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Amém? E diz assim: a vinda do Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis da palavra que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante a vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Meus amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. Se o culto terminasse agora, eu iria satisfeita e alimentada, irmãos. Louvado seja a presença do Senhor sobre essa igreja e sobre as nossas vidas, irmãos. Nós somos crentes, irmãos. E nós que somos crentes vivemos sob essa expectativa de novos céus e nova terra. Ou seja, nós aguardamos a vinda do Senhor para vir buscar a sua igreja e nos leve para a nossa nova morada celestial. Amém? E porém a gente sabe que o motivo pelo qual Deus nos prometeu novos céus e nova terra é porque esse lugar ao qual nós habitamos, Ele vai destruir, irmãos. O livro de Mateus, no capítulo 24, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 36, diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não os perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado outro. Estando 2 moendo um moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto:
Se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que o Senhor Jesus virá, irmãos. Nós temos essa promessa e é nela que nós aguardamos. Mas como já disse aqui o texto, nós não sabemos quando Ele virá. Mas o texto é claro em dizer que quando isso ocorrer, as pessoas estarão como nos dias de Noé, irmãos, ocupando-se com os prazeres desse mundo. E o texto ainda afirma, irmãos, que quando isso acontecer, as pessoas estarão desapercebidas. Ou seja, não estarão atentas, mas sim distraídas, irmãos. Comer, beber, casar, isso não é um problema, isso não é um pecado, irmãos. Mas o problema é que aquelas pessoas, na época de Noé, naquela ocasião, elas só se ocupavam com aquilo que lhes dava prazer. Era esse o motivo deles. E eles tão se ocupavam somente com as coisas que lhe davam prazer, com aquilo que eles achavam que era bom, que eles não se atentaram àquilo que o Senhor disse através da vida de Noé. E talvez isso não seja novidade para nenhum de nós, e que bom se isso não for novidade para nenhum de nós. Mas o texto de Mateus, ele nos diz para que nós venhamos a ficar atentos para a volta de Cristo. E aí, esse texto que nós lemos aqui da carta de 2 Pedro, ele diz no versículo 12: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia do Senhor, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. O termo apressar, irmãos, significa impulsionar, acelerar, intensificar alguma coisa. Então, o que ele está dizendo aqui, irmãos, é que eu e você devemos não somente aguardar a volta do Senhor, mas também nos apressarmos para essa vinda e buscar isso, irmãos. E como é que a gente pode nos apressar em fazer isso, irmãos? Buscando nos aperfeiçoar em Cristo. Nos apressando em nos aperfeiçoarmos para Cristo, irmãos. Buscando ser irrepreensíveis e santos na presença do Senhor. Esse é o primeiro passo, irmãos. Mas a gente também casa, come. Dizem que os crentes comem muito. Se dá em casamento. Mas nós estamos aqui, irmãos, e esse não é o problema. Nós estamos aqui aguardando, irmãos, o maior de todos os eventos da nossa vida, que é a volta do noivo para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é sobre essa preparação que eu e você, irmãos, temos que viver. A gente, quando tem um evento, irmãos, a gente coloca lembrete no celular, a gente anota na agenda, a gente compra roupa nova, a gente se prepara para aquele evento. E imagina então como nós deveríamos nos preparar para esse evento, irmãos, para o maior de todos na nossa vida, irmãos. A volta do Senhor Jesus, quando o noivo virá buscar a sua igreja. E eu e você, irmãos, nós somos parte disso. Nós somos a noiva. Nós somos a igreja do Senhor. Amém. E como estamos preparativos para esse casamento, irmãos? O vestido, irmãos, as mulheres bem sabem que quando nós nos casamos, nós tanto nos preocupamos com ele. É a nossa peça fundamental. O noivo não nos vê vestida até aquele grande momento. E a gente procura, a gente prova, a gente faz ajustes até o momento de nos encontrarmos com o noivo. E aí a gente se pergunta, irmãos, como está as nossas vestes, irmãos? Como nós estamos nos preparando para esse grande momento? Será que nós temos pensado nisso, irmãos?
Será que a gente tem feito ajuste nas nossas vestes para aquele grande dia? Ou será que nós nos ocupamos tanto com as outras coisas nesse casamento que a gente se esquece daquilo que é principal, irmãos? Livro de Marcos, irmãos, capítulo 2, a partir do versículo 16, eu vou lendo para não tomar tempo, diz assim: E os escribas e fariseus, vendo comer com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? E Jesus lhes disse: Podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas os dias virão em que ele lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo em pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe, e os odres se entornam o vinho, e os odres estragam-se, e o vinho novo se deita e o vinho novo deve ser deitado em odres novos. Amados, me lembro que o pastor Alexandre já trouxe uma ministração sobre isso. Mas para a gente lembrar, irmãos, não adianta só a gente vir para a igreja, irmãos. Enquanto crentes, não adianta só a gente ouvir a palavra. A gente tem que orar, a gente tem que jejuar, a gente tem que buscar o Senhor, a gente tem que matar a carne todos os dias, irmãos. Porque se a gente não matar a nossa carne, a gente não consegue viver em espírito, irmãos. Isso é impossível. E enquanto eu estava meditando, irmãos, nessa palavra, o Senhor me fez lembrar de quando eu me converti ainda adolescente. E eu me lembro que nós aprendemos na ocasião da importância do batismo com o Espírito Santo. A Rô estava comigo nessa, né, Rô? E a gente entendeu da importância de ser batizado com o Espírito Santo. E aí a gente passou a se empenhar para ser batizado com o Espírito Santo. Amém. Lembro que os adolescentes da igreja, nós tínhamos isso, esse desejo queimava no nosso coração. E eu me lembro que a partir daquele dia eu nunca mais tomei café da manhã. Eu jejuava todos os dias. Eu não sacrificava só a primeira refeição, que julgam ser a mais importante. Muitas vezes eu passava o dia todo em jejum, até que eu fui batizada com o Espírito Santo. E nós não só nos contentávamos por ter sido batizada, mas nós queríamos que todos tivessem sido batizados. Então nós íamos no culto da nossa igreja e no período da tarde nós íamos em outros cultos, porque nós buscávamos o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Até um dia que eu me lembro de ter dado a mão para uma amiga, e ela também foi batizada, e aquilo para nós, irmãos, é um sentimento que eu consigo vivenciar quando eu lembro dessa situação, da alegria que nós tivemos de sermos batizados com o Espírito Santo e saber que nós estávamos ali cumprindo uma promessa de Deus nas nossas vidas. E por que o Senhor me fez lembrar, né, irmãos, desse momento? Porque as pessoas não fazem mais isso, irmãos. O pastor Fernando disse isso já no início do culto, reafirmando aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração. Os crentes não buscam mais o batismo com o Espírito Santo. Não existe mais essa busca incansável como deveria ter, porque isso é promessa do Senhor Jesus. Nós não vemos mais, irmãos, os pastores buscando e se empenhando que as profecias da palavra do Senhor se cumpram em suas igrejas. A gente vê líderes buscando atrair as pessoas
com atrativos do mundo. E não é isso que nós temos que fazer, irmãos. Livro de Tiago, capítulo 5, os versículos 7 e 8 dizem assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. E louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Tiago, ele está ali falando sobre aquilo que o profeta Joel já tinha dito sobre a volta do Senhor Jesus. Lá no livro de Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 28, diz assim: E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E lá no versículo 23, quando a gente volta um pouquinho, ele diz: E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. E aí o que a gente pensa nisso, irmãos? Que a grande colheita está chegando. E o lavrador, ele vem nos buscar, irmãos. E o que o Senhor dizia ali, irmãos, o Senhor Jesus sempre foi perfeito, né, irmão? Nosso Deus é sempre perfeito em suas colocações. A chuva temporã é aquela que preparava a terra, irmãos. Amolecia, deixava ali mais fofo, para que a semente pudesse entrar. E depois disso vinha a chuva serôdia, que vinha antes daquela colheita, para ela acelerar o crescimento, acrescentar e acelerar a duração do grão. E por que isso é importante, irmãos? Porque o Senhor, Ele não vem para essa grande colheita até que tudo esteja preparado, irmãos. O Senhor, Ele sabe, irmão, de todas as coisas. Como nós lemos aqui, irmãos, no versículo 9 de 2 Pedro, capítulo 3, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O Senhor deseja que todos, irmãos, sejam salvos. Então, nós temos que pensar, irmãos, nós somos a igreja, nós somos a noiva. E como está o nosso comportamento, irmão? Nós temos todos os dias que nos empenhar para sermos melhores, irmãos. Nós temos que nos preparar, irmãos, para que o noivo venha nos buscar. E a gente não tem que ficar buscando artifícios, irmãos, como nós temos visto aí. Não artifícios do mundo, irmão, em como se tornar rico na terra. Isso não importa, irmãos. Não buscar, irmãos, não amontoar esse tesouro na terra, onde a ferrugem, ela consome. Mas tesouros no céu, é o que o Senhor fala na sua palavra. Porque é isso que depende da nossa vida, irmãos. De buscar dons celestiais, irmãos. É isso que a igreja precisa despertar para buscar, irmão. São os dons de Deus. É isso que nós temos, irmãos, que buscar até que o Senhor venha. Então, ore, jejua, leia a palavra, medite nela, irmãos, para que sejam abreviados esses dias e o nosso encontro com Ele aconteça, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e obras nela se queimarão, irmãos. O juízo está próximo, irmãos. Vai acontecer, irmãos. As pessoas querendo ou não, as pessoas acreditando ou não,
vai acontecer, mas eu e você sabemos que isso vai acontecer, que o lavrador, o Senhor Jesus, só está aguardando as chuvas serôdias, porque Ele não quer que ninguém se perca. E como já disse aqui a nossa missionária, irmãos, continue orando, continue buscando, continue acreditando, continue jejuando. Não se engane, irmãos, não se engane, não olhe ao seu redor. A palavra do Senhor diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É para Ele que você tem que olhar todos os dias. Não é para a situação humana, não é para a derrota, não é para o fracasso, não são para as dificuldades, nem para as limitações. É para aquele que é poderoso, aquele que é fiel, irmãos. Aquele que cuida da minha vida, aquele que cuida da sua, e aquele que não se esqueceu de nenhuma de suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para que a gente não se esqueça, irmãos, eu vou ler mais uma vez o que nós lemos lá em Mateus. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até o dia que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será um levado e um deixado. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Que estejamos preparados, irmãos. Que estejamos atentos todos os dias. Que os nossos olhos não se desviem da cruz do Calvário, irmãos. Que nós venhamos olhar atentamente e continuar caminhando pela porta estreita, porque largo é o caminho da perdição. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque somos partes, irmãos, do pequeno rebanho. E Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Então somente firme nas promessas do Senhor. Continua olhando para Ele, porque é dele que veio o nosso socorro, e fiel é aquele que nos prometeu. Amém? Eu agradeço a oportunidade.